Essa é a rotina Temos muita conversa. e nós vamos conversar com a Larissa. Nossa Thiago Volpi. convidada especial Pois é. de hoje. E aí, Larissa, conta um pouco sobre sua experiência aí, se apresente para todos. Boa noite, pessoal. Nossa, gratidão aí. É uma honra estar aqui com vocês essa noite. Meu nome é Larissa Thiago Volpi. Alguns que estão aqui já me conhecem, né? Tenho professores, tenho aí pessoas que eu fiz curso. Depois eu também na pós-graduação, dos congressos, que estão aí na live, que já me conhecem pessoalmente, outros só de evento online, que eu participo bastante também. E eu sou uma pessoa muito participativa, então acabo sendo uma pessoa que não fica muito invisível, porque eu gosto de falar bastante, eu gosto de me envolver. E É membro da SBAL também, né? A Sociedade sou. Brasileira de Arborização Urbana. Eu fui sócio fundador da Sociedade Brasileira de Olha, que Arborização. Eu acho que foi em incrível! 92, em Vitória, o primeiro congresso de arborização. Eu acho que Tem os foi isso encontros mesmo. regionais, né? Mas o primeiro Sim, congresso foi em Vitória, quando foi inaugurado sim. ali a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Quer Depois, dizer, então você faz parte desse legado, mesmo que não esteja agora, faz parte desse legado. sim, sem dúvida. Eu publiquei na época a situação da arborização urbana em 295 municípios do estado de São Paulo, uma pesquisa que eu fiz na época. Foi uma loucura aquilo. Nossa, seria legal agora comparar como está a situação. Isso O que que eu queria. aconteceu de lá para cá? De consumo de bolsa. Esse é o meu sonho, que alguém faça essa pesquisa de novo. Eu vou, durante a nossa apresentação, nosso bate-papo, eu vou falar algumas coisas ali dessa pesquisa. Tá? Ela está no PowerPoint. Eu acho que até toda a papelada da pesquisa, eu acho que está no arquivo morto, não tem assim. É que o duro hoje é convencer, né? Apesar que os recursos da internet deveria ser fácil, né? Que na época ele passou quase de município em município, né? Hoje em dia isso é mais. Excesso de municípios. É. Hoje dá para a gente usar os bancos de dados, né? Agora também a gente pode usar os aplicativos, georreferenciar, dá para fazer Pois muita é. coisa. Então, Mas vamos também juntar uma vez. se usar essa metodologia, a metodologia anterior, ou mudar a metodologia, o que importa é a estatística, né? Se a gente for usar o mesmo Sim. modelo A estatístico, informação. não se perde. E tem modelos novos também aí quando a gente tem Big Datas, né? É isso aí. Hoje seria muito legal fazer, e mais fácil. Peraí, que eu tô agora. Opa, eu fiquei um pouquinho aqui preocupada que o meu notebook deu um negocinho aqui na. Ele carrega do nada, ele para de carregar, mas ele tá com bastante bateria. Mas vamos vendo aqui. Então tá. Eu vou ficar de olho nele. Deixa eu mudar de tomada. Muito bem. Mudar de tomada para ajudar, porque eu não sei o que ele quer comigo. Agora deu certo, voltou. Legal, legal. As tecnologias, né? As baterias é o que sempre é o gargalo Pois das é. tecnologias. É isso mesmo. A nossa enxada sai o cabo de vez em quando. É. Olha, eu só sei que assim, desde que eu estava desde criança, eu sempre gostei de trabalhar na parte ambiental. E quando eu fui estudando, eu já fui vendo que eu queria trabalhar numa área assim voltada para biologia. E eu gostava muito de genética e muito de árvore, então durante muito tempo, a minha pesquisa foi com genética das árvores, de populações de árvores nativas. Depois, um tempo, trabalhei com melhoramento genético de árvores, né, para a parte de produção. Né, fiz pesquisa com produção de látex, né, com a seringueira. E aí, então, quando eu fui chamada no concurso público aqui em São José do Rio Preto, Noroeste Paulista, onde eu estou no momento,
Lá em 2014, eu voltei para a arborização, mas com esse foco no manejo, desde a parte de plantio, educação ambiental, e também a avaliação de árvore de risco. Então, fui trabalhando em toda essa área e fui me capacitando, fiz capacitações, né, em arborização aí com esses grandes nomes aí que já estão há mais tempo na arborização, né? Um deles é o Gustavo, o Felipe, o professor Demóstenes, o Joaquim Cavalcante, né? Todas essas pessoas aí, eu fui fazendo cursos e capacitações e fui me apaixonando cada vez mais. Porque na universidade eu tive, né, esse contato com o manejo arbóreo junto na disciplina que é paisagismo, floricultura e paisagismo. Então, divide, né, a parte de plantas ornamentais e essa parte que é do planejamento de arborização. Só que o foco, né, da engenharia agronômica, que eu me formei, né, nessa área, lá em Ilha Solteira, na Unesp de Ilha Solteira, eu me formei em 2009, é mais voltado para as grandes culturas, né? Apesar que eu sempre fiquei pesquisando árvore em minha área. Então, mas nas disciplinas, assim, foi uma disciplina, né? Em 5 anos, um curso de período integral. Então, eu senti a necessidade de me aprofundar mais, porque eu, como servidora pública, né, eu estou servindo a população, eu estou servindo o município inteiro, e isso afeta toda uma região. Aqui agora é considerada uma região metropolitana, então a gente é exemplo, né, para toda uma região. Então, eu fui me especializando cada vez mais, e na pandemia fiz uma especialização mesmo na Unifesp, que foi a primeira a especialização, né, lato sensu, né, voltado para arborização, e aí veio aquela vontade de voltar a estudar mais, e então, recentemente, eu concluí o mestrado, né, na Unicamp, em engenharia agrícola, na parte de inspeção de árvores, fazendo a pesquisa com tomografia ultrassônica de árvores, e isso daqui eu vou mostrar um pouco mais para vocês. E aí eu estou como membro da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana desde 2017, mas já participava, antes disso mesmo, eu já participava das rodas as rodas de conversa vieram na pandemia, mas já fui participando de outros eventos, né, que tinham, e durante esse mestrado aí eu consegui ir no congresso. Esse ano eu voltei para o meu trabalho, né, que eu peguei o afastamento para fazer o mestrado, e também fui mais um congresso, fui no Fórum Latino-Americano de Arborização. Então, assim, eu sei que eu estou na profissão que eu amo, me sinto realizada. Claro que aí a gente vai ver os desafios, claro que tem, né, tudo tem desafios, são enormes, ainda mais quando a gente ama muito o que a gente faz. A gente quer sempre dar o melhor que a gente tem e sempre querer melhorar. Então, por isso que eu adoro estudar e adoro estar, assim, compartilhando e fazendo essa troca. Porque quando a gente compartilha conhecimento, a gente tem uma troca, né, de experiência. Sim. E a arborização, eu acho que, como a arborização é uma coisa que aqui, principalmente no Brasil, é mais recente, se for ver na história da arborização mundial, a pesquisa é mais recente, mas eu acho que não só no Brasil, mas se olhar todo o outro contexto das outras pesquisas, a questão de arborização urbana mesmo, que não é a arborização para celulose ou para madeira, ela tem muitas coisas para serem desbravadas aí para a gente aprender com elas, né? Então, é muito gostoso. Quem é curiosa como eu, não consegue desligar disso, de querer estudar cada vez mais. Então, deixa eu falar um pouquinho, porque olha só aqui nesse primeiro contexto, eu já falei muito. Eu vou indo, senão eu não consigo falar muita coisa.
Hoje em dia, o que eu acho incrível, que aí a gente está tendo as normas, né, de arborização, as normas ABNT, elas estão sendo muito importantes para dar essas diretrizes, né, na arborização, porque ela é feita com muitas mãos, né, só que elas não têm poder de lei, né, Pois é. Isso que é não ruim, tem. né? Só que, por exemplo, a parte 1, que é de poda, aqui no nosso município a gente colocou no decreto. Então, aqui ela tem poder de lei, aqui no nosso município, em São José do Rio Preto. Ela entrou no decreto que regulamenta a nossa lei do Plano Diretor de Arborização, né? Que inclusive está em revisão, que já passou mais de 5 anos, ela entrou em revisão, e a revisão, assim, a gente quer amarrar as pontas que ficaram soltas e melhorar, nunca retroceder, claro, né? Para melhorar cada vez mais a arborização, que é essencial na nossa vida. Aqui em Rio Preto está fazendo 37 graus, 38 graus, 39 graus esses dias. Vocês não imaginam o calor que eu estou sentindo aqui. E então a arborização vem para melhorar a qualidade de vida na cidade. E essas normas vão ajudar muito a gente ter uma arborização sustentável, uma arborização que dure bastante, porque se eu não tiver uma arborização sustentável, eu vou acabar tendo que trocar as árvores o tempo todo. E aí, na hora que a árvore está trazendo todos aqueles benefícios que eu vou falar, você vai trocar por uma muda de árvore. E aí, esses benefícios já não vão ser os mesmos enquanto ela não se desenvolver. E olha só, a doutora Hermes Moreira de Souza, na época ali que ele estava trabalhando no Instituto Agronômico de Campinas, foi meu guru também. E ele sempre dizia assim, ó, a árvore demora uns 15 anos para crescer. Depois, mais uns 20, 25 anos, onde ela já pagou seu preço, ela tem que ser trocada. Você imagina trocar a arborização a cada 40, 45 anos. Ninguém faz isso, né? Sim, e tem árvores, dependendo, tem árvores que podem durar muito mais se a gente fizer um manejo correto. Tem árvores que vão durar menos. E vai de espécie para espécie, são espécies de crescimento rápido, de crescimento lento. Então, e as árvores históricas? Como a gente vai trocar as árvores históricas também? Pois é. Então, aí tem tudo. O que a gente vai fazer para deixar isso mais sustentável? E as árvores? Quem que tem que defender essas árvores? As árvores de todo mundo, né? Ela é do meio ambiente, faz parte do direito ao meio ambiente, as árvores. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu plantei essa árvore na frente da minha casa, essa árvore é minha. Se eu quiser, eu corto, se eu quiser, eu faço o que eu quiser com ela. Não é bem assim, essa árvore é de todos. E a mesma árvore que está no seu quintal, ela faz parte de um conjunto, né? Ela faz parte de um conjunto que está trazendo aí benefícios, né? Um conjunto das florestas urbanas que podem amenizar a questão da ilha de calor, né? E essas ilhas de calor que quando vem uma massa de ar frio, na hora que encontra essa ilha de calor, a gente tem as explosões térmicas, né? Aí vocês estão da região próxima de Campinas. Foi em 2016 que teve uma explosão térmica aí, que levou telhado em Iguatemi. As árvores foram puxadas, né? Elas foram puxadas junto com essa. Aconteceu em 2018, que um eucalipto caiu em cima até de uma menina lá e matou a menina no Parque do Taquaral. Foi 2023. Foi depois, Foi janeiro de 2023, porque eu dediquei a minha dissertação de mestrado para ela em memória, né, Isabela Firmino, e a família dela. Eu dediquei tá na minha tese de mestrado essa dedicatória. Super legal. Então, olha aí como a arborização vem para isso, para
hoje a gente tem mais um olhar que a árvore é um equipamento público com uma importância tão ou até mais como os outros equipamentos. Foi lançado agora na COP30, né, esse plano nacional de arborização. A gente também está em tramitação no Congresso e no Senado a política nacional de arborização urbana. Então, gente, agora os projetos de arborização, o foco numa arborização planejada, para ela durar muito mais e para não acontecer, né, ou minimizar o risco de acontecer o que aconteceu aí com a Isabela e com outras pessoas, porque a gente tem muitas árvores. Quando cai o risco, que a gente verifica que o risco é pequeno, perto de outros riscos, mas quando acontece, não tem volta, né? Não tem o que fazer. E a gente não quer que isso aconteça porque as pessoas começam a ter medo de uma coisa que é essencial, que são árvores, e árvores de grande porte, que trazem os maiores benefícios. Então, quando muitas vezes... Você vê que, de acordo com o Corpo de Bombeiros, a lei de São Paulo, estima-se mais ou menos que 2.000 árvores caem por ano na cidade de São Paulo, só para você ter uma ideia, né? Uhum. É muito, né? Larissa, deixa eu fazer uma observação para as pessoas. Pessoal, esse QR Code que a Larissa está colocando do lado da foto é para vocês poderem fotografar e ver aonde está esse material, tá bom? Ela já está compartilhando com vocês todo esse material, né, Larissa? Essa é a ideia, né? A fonte, as imagens também, de onde eu tirei as imagens, né, dos manuais, aí vai estar o QR Code lá, porque assim, mesmo que não consiga pegar agora, depois a live fica, vocês vão disponibilizar também a live no... Isso, está sendo gravado. YouTube, depois a gente deixa lá no YouTube, mas tem um delay aí meio grande que a gente não está conseguindo editar aí, mas tem, depois a gente tudo bem. Porque aí depois as pessoas conseguem também por lá, né, dar uma pausa. Isso. E abre o QR Code. Ali, pronto. Isso. Já pega aí. Então, esses... O Eduardo já está compartilhando aí, ó, que legal. Ó, assim para quem é das antigas, o coraçãozinho, assim que para quem é do dorama, ó. O coraçãozinho do dorama. Sim. Do K-pop. Gratidão, Eduardo. Então, olha, gente, tá assim, o plano de arborização urbana é essencial, né? Tanto os planos nacional, planos municipais, né? Porque cada município vai ter as suas diferenças, tanto suas espécies, né? Em cada município tem uma quantidade de espécies. Por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, a maior parte das árvores é oiti. Eu não sei. Em Olambra, o que mais tem? Vocês sabem? Alfeneiro. Antigamente era Cibipiru, algumas estão maravilhosa, perdendo, e aí agora alguém introduziu uma que chama samambaia, que está meio que virando uma praga local. Assim, o pessoal gosta, ela é bonitinha, né? Ela é muito bonitinha. Só que ela fica grande, as pessoas não têm noção que ela fica grande, ela não é porte pequeno, não. Eles acham que é porte pequeno, mas ela é porte grande. Ela fica bonita, né? Mas o importante é a variação, né? A gente gosta dela, mas uma diversidade. Todo mundo planta, né? Já tá bom. Recomenda-se, né? No máximo até 10% da mesma espécie. Por exemplo, aqui faz mais de 20 anos que o nosso viveiro municipal não produz oiti. Mas ela é muito fácil de produzir. Pega aquele coquinho dela, né? Que é inclusive uma punk. Vai delícia, o sorvete. Nossa, e tem um aroma. Bolo, né? Ela é bem aromática, né? Lá no plantário. Que delícia, eu fiquei com vontade agora. Então, germina fácil, cresce rápido, dá uma sombra maravilhosa. E aqui
durante muitos anos, mais de 60% Oiti. E aconteceu já no passado que antigamente era só canelinha, né? Que é uma nativa regional, né? E a canelinha ela é nativa é bem amplamente, né? Pelo Brasil. Mas o Oiti não é da nossa região, o Oiti é de uma região mais úmida, e aqui é transição, cerrado. Então, aqui cai folha dela. No bioma dela, natural, né, que é uma mata atlântica mais úmida, ela não fica caindo folha. Aqui, como aqui é mais seco, é um jeito dela não ficar perdendo muita água por transpiração. Porque as árvores transpiram pelas folhas, né? Elas têm lá estruturas que por isso que elas são, a sombra de uma árvore é tão fresca, que são climatizadores gigantes. Inclusive, a sibipiruna é uma dos melhores climatizadores. A sombra da sibipiruna é mais agradável que a sombra de muitas outras árvores, inclusive. Então, tem isso também. Não é só o porte, também é o tipo de arquitetura de copa, de formato de copa, o tipo de folha. Isso tudo influencia muito de quanto que ela é um climatizador gigante. Para mim, as árvores são climatizadores gigantes que podem, uma sibipiruna, 500 litros, 400 a 500 litros de água por dia, né, borrifando. E aí, na época da seca, que aqui o inverno é muito seco, a gente pega aquele umidificadorzinho de 2 litros que a gente compra na farmácia e taca a água. Às vezes tem que repor, no meio da noite tem que repor a água, porque tá seco demais. E não é calçada ainda, né, Larissa? Aí fica difícil pegar essa água que as folhas estão pedindo, né, quando abre os estômatos, né? Exatamente. E aí elas soltam suas folhas, as árvores soltam suas folhas para poder sobreviver. Sobreviver. Aí, muitas vezes as pessoas chegam lá no viveiro e falam, quero uma muda de árvore que não caia folha. Eu falo, só se for de plástico. Porque não tem como, qualquer árvore aqui vai cair folha. Não tem como. Mesmo a árvore samambaia, né? Vai, qualquer árvore. Mas cai, né? Vai, porque aqui é transição de cerrado, não tem como, é nosso bioma, e é o jeito que elas fazem para sobreviver. Pois é. E a vantagem do Oiti, inclusive, que ela é um filtro, né, Larissa? Aquela penugem assim ali por baixo da folha dela, segura as partículas sólidas em suspensão. Ela é maravilhosa. Eu acho que chama-se absorção, né? Faz com uma cola meio eletrostática, assim. E depois, com a chuva, ela deixa vir eu sou apaixonada por Oiti. Só que por que a gente teve que parar de produzir? Ela não foi proibida, porque muitas pessoas acham que ela foi proibida, ela não foi proibida, mas não tem nem como proibir uma árvore tão maravilhosa, né? Porém, a gente não incentiva que ela seja plantada por conta disso, que a gente tem mais de 60%. Agora já está com 40%, é muito ainda. De Oiti. E na última laninha, que foi em 2020, inclusive foi a minha pesquisa da especialização, elas estavam morrendo. Eu nunca vi aquilo, parecia que elas estavam envenenadas. Porque elas morriam e ficavam com as folhas secas presas, né? Que é igual árvore envenenada fica, né? Morre tão rápido que a folha fica presa ainda, né? Nem cai. Isso aqui, lá no município de Santa Fé do Sul, se não me engano, 100% do município era arborizado com Oiti. E a poda era feita, sabe, daquele jeito, com foice. O cara colocava uma escada em A, subia lá em cima, e ele com a foice, vamos dizer, podava, fazendo aquela paçoca, né? E os outros vinham com a foice do lado, fazendo ali a poda lateral, né? Para transformar num tipo de um cilindro. Mas não tem outro, é um fungo que pegou. Eu mandei até para o Instituto Biológico, mas eu não tive retorno ainda. Mas ganhei um mês. Então, mas eu encontrei árvores jovens que nunca foram podadas com essa doença. Olha. Eu encontrei árvores em pasto também, que não mais antigas, que também nunca foram podadas, também com essa doença. E assim, foi uma investigação preliminar, tá? É um fungo. Um fungo endofídico, aparentemente. O estresse, assim, com fungo endofídico, ele normalmente
ele está lá em equilíbrio com a planta, não está causando nada, mas no estresse, imagina, né? Uma laninha, né? Foi chover em dezembro, eu lembro. E aí, quando choveu, as que sobreviveram, que estavam com sintomas não tão agressivos, conseguiram, estão vivas até hoje. Eu falei, nossa, conseguiram. Mas muitas árvores morreram. Mas você não faz nenhum tratamento quando você vê árvores doentes, como essa, por exemplo, como município? Para a área urbana, né, não tem registro de agroquímico. Tá, então é perigoso, né? Isso, porque você não consegue isolar a área totalmente por questão de período de reentrada. E mesmo assim, quando a gente está podando a árvore, a gente põe cone, põe cavalete, põe placa, a gente fica olhando, as pessoas passam por baixo da fita zebrada, vai entrando, galho caindo. Então, agora imagina um lugar que não tem ninguém, vai ficar 24 horas fechado lá, vai passar. E mesmo que não entre alguém, um animal de estimação, um gatinho, um cachorrinho, passou lá, se contaminou, vai para cá. A pessoa nem sabe que ela está se intoxicando. Uma pessoa com uma imunidade baixa, né, transplantados, entre outros. Não pode, é complicado. Né? E também a pesquisa. Vamos pensar em produtos que sejam atóxicos, né? Produtos mais voltados mais aí fitoterápicos, né? Planta tratando de planta, eu acho super legal isso. Ou menos sintéticos, né? E uns orgânicos menos que não sejam tóxicos, né? Porque tem orgânicos que são tóxicos também, né? A gente tem que, por exemplo, o fumo tem que tomar um cuidado, porque se a pele absorver muito fumo, ataca o fígado também. Então, NIM, por exemplo, o NIM é uma planta e pode se entrar em contato, se você não se proteger, você pode se intoxicar. Na poda mesmo, para uma espirradeira, né? Plantas que têm látex, né? Por isso que é um outro desafio, né? Os EPIs. Eu vou dar uma passadinha, senão até para ficar mais visual para vocês. Isso. Cadê aqui? Tem a Política Nacional de Arborização Urbana. Eu não coloquei o QR Code aqui, que é o que está em tramitação, para as pessoas saberem como está, porque atualizou o site da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, então não está lá disponível. Depois eu vou até avisar o pessoal. Mas se entrar, é que estão com 2 números de projeto de lei. Um o Senado está com um número, outro na Câmara dos Deputados está com outro número, porque está andando e eu não sei se são iguais. Então, para quem tiver curiosidade, olhar lá, até verificar se às vezes está em audiência pública, né? Pode, para quem tiver curioso, é isso. Aqui, por exemplo, Rio Preto, a gente sempre usou o programa Município Verde Azul como uma diretriz. Atualmente é assim que está o programa Município Verde Azul. Para quem não sabe, é a Agenda Ambiental Paulista. Então, sobre as iniciativas de se investir em arborização, tem também na esfera estadual. Então, temos muitos incentivos para ter uma arborização sustentável, mas muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento. E a gente avançou bastante com o programa Município Verde Azul, e isso eu agradeço muito ao José Walter Figueiredo, lá de Ribeirão, que inclusive veio aqui no workshop de arborização quando eu fiz em 2016, e que antes tinham 10 tarefas que os municípios tinham que fazer, agora estamos com essas 4, mas avançou muito e mais para frente eu falo o porquê. Mas aí fica aí como a título de conhecimento. Outra coisa que durante essas capacitações eu descobri foi, eu não lembro se foi 2015 ou 2016, a Secretaria de Saúde do Estado convocou as prefeituras para irem num seminário de toxicovigilância. Eu lembro que era o 2º seminário de toxicovigilância da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. E estava a maioria dos municípios, pessoas da área da saúde. E eu fui lá
eu era a única da área ambiental que estava no evento. E assim, gente, saúde e arborização, meio ambiente, é totalmente interligado. Quando você investe em meio ambiente, você economiza em saúde. Porque meio ambiente é saneamento básico, meio ambiente é arborização, meio ambiente é qualidade de água. Então, é totalmente interligado. E a questão aí da capina química, os herbicidas, eles sempre foram tratados como, como não tóxico. Gostei do homem ali que está sendo picado pela cobra. Tadinha da cobra, gente. E a cobra, ela só se defende, né? Então, se não for nela... Ficou bem representativo, né? O cara está se envenenando, né? Passando herbicida, legal. Ainda em relação a esse programa Verde Azul, né? Eu lembro que, na época que eu prestei uma assessoria para o município ali de Vinhedo, a gente fez um monte de praça, arborizou, centro esportivo, um monte de coisa ali e tal. Tem aquele manual de arborização, né? Eu fiz um monte de manuais de arborização só para o pessoal conseguir pontos também, o município, Sim. Mas no Vinhedo, a gente conseguiu o triturador de galhos, a gente conseguiu a roçadeira 360 graus, né? E a gente conseguiu verba, inclusive, para fazer um centro esportivo. Mas isso tudo pontuado? Pontuado, exatamente. Então, pontua, e quem ganha é a população, né? Porque, olha, quantos benefícios... Diminuiu a criminalidade em 53%, para você ter uma ideia. Arrepiei, gente. Olha aqui. Não, olha aqui, gente, arrepiei. Opa, olha, até voltou para o município Verde Azul sozinho. Então, legal, mas vamos lá. Eu adoro. E inclusive teve essa questão a questão dos herbicidas teve diretriz depois que falou sobre a questão da capina química, né? Então juntou essa parte também e foi, né? Foi agregando esses benefícios. E aqui a gente teve esse olhar, foi bem legal de eu ir lá e ver o presidente do INCA, né, o médico que era presidente do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, super preocupado. Ele falou, gente, cuidado, não usem capina química na área urbana, mesmo os domes sanitários, porque altera a flora, né? A flora não, a biota intestinal hoje em dia, né? Antes a gente falava flora intestinal, a biota intestinal, que é o que defende nosso organismo, produz hormônios importantes, a nossa imunidade, a questão de saúde mental é totalmente interligada, né, ao bom funcionamento dessa biota. E o herbicida, ele mata muito dessas bactérias, né? Ele tem uma alteração aí bioquímica. E no solo urbano, na área urbana, a maior parte não é solo. E o que vai degradar a molécula, né, do herbicida são os micro-organismos que estão no solo. Então, vai acabar caindo a herbicida no asfalto, no concreto, fora aquele problema que eu falei de você não conseguir isolar a área, né? Que é o período de reentrada que a gente fala na área rural. Tem essa questão que vai ficar lá. E na primeira chuva, para onde que vai esse agroquímico, esse agrotóxico? Vai parar na rede pluvial e vai parar nos rios, nos mananciais, vai contaminar a água também. E aí você está sendo contaminado e já nem sabe por quê. E ele, inclusive, falou sobre o câncer teratogênico. Teratogênico altera o DNA e pode alterar até os gametas, então pode passar essa parte desse problema genético para as próximas gerações aí, né? Então, vamos usar roçadeiras
claro, de maneira consciente, porque as roçadeiras não podem chegar perto do colo das árvores, mesmo adultas, né? Estamos perdendo muita árvore aí por danos. Fio de nylon, né? É o fio de nylon ali batendo. Então, a pessoa acha que tem cuidado. Eu tenho cuidado, não rela, gente, não tem como. É muitas árvores, o melhor é fazer o coroamento ou usar plantas de baixa manutenção ali na coroa da árvore, que não precisa. Coloca uma pantufa nela, né? É isso aí. Vamos ter bastante cuidado aí com o colo das árvores, mesmo, não só as jovens, as adultas também, porque causa, como eu falei, injúrias, né, Martina, ontem, injúrias mecânicas. Então, as feridas mesmo na árvore, que ali vai dar fungo, aí depois vai dar cupim, vai dar broca, vai virar uma ferida mesmo, que não vai fechar, e aí coloca, ou a árvore morre por anelamento, que vai anelando isso, porque aí os nutrientes não tem, né, o fluxo de seiva, ou vai causar uma podridão que a árvore pode tombar, né, por conta dessa... Pode causar outros acidentes, né? Pode causar outros acidentes, e aí quem que vai ficar olhando como que tá colo por colo de árvore? Bem, esse assunto eu acho que eu tinha que compartilhar com vocês, eu acho importante, porque ainda tem essa cultura, muitos municípios, às vezes o próprio município faz, né? Então, aí não é interessante fazer. Vamos voltar para enxada ou roçadeira, ou melhor, plantas que não de baixa manutenção. Aqui eu fiz com IA, os que não tiverem com QR Code, porque eu fui fazendo com IA e pedi para escrever assim, benefícios da arborização urbana. Olha aí. Essas árvores provavelmente não existem, mas se inspiraram em algumas sibpirunas, né? Então, a gente quer sombra para proteger a gente do calor, de queimaduras solares. E as árvores também, a maioria delas, principalmente as que não caem folha naturalmente, igual o oiti, não querem receber sol nos seus galhos. Porque o galho é para segurar a folha, não é para receber sol. Quem tem que receber sol, que transforma essa energia solar numa energia química, né, que é a glicose, né, por meio da fotossíntese, né, que é o que a folha faz, o galho é para fazer isso, para sustentar. Aí tem árvores que nunca evoluíram para se proteger desse sol. E aí a gente destopa ela, ou faz uma poda de topiária, né, que é deixar a árvore com formatos geométricos, e começa a entrar luz solar onde não deveria entrar na árvore. Isso causa escaldaduras, queimaduras, tumores na árvore. Então tem muita árvore... Sabe uma rua que eu aconselho você procurar? Deve ter até na internet, porque Araraquara, esses anos, fez 240 anos ou 400 anos, não lembro o quê. Foi feito um concurso de fotografia e para marcar o selo comemorativo, né, do aniversário de Araraquara. E eu, há muito tempo atrás, uns 40 anos atrás, eu ensinei o seu João a fazer as muras de Oiti, fazer a poda de condução até 2,20 m, e foi plantado na rua Voluntários da Pátria. Hoje parece que chama Avenida 5. E a foto que ganhou exatamente ali essa rua Voluntários da Pátria. Foi considerada a de melhor conforto térmico do estado de São Paulo. Com muito orgulho, tem um dedinho ali. Olha, que legado, hein? Não é para ostentar, gente. Eu me empolgo com essas coisas e a gente acaba... É isso. Você que acaba ressuscitando essa minha memória. Que herança! Esse legado, essa herança que a gente vai deixando, e isso vale muito mais que dinheiro. E vale dinheiro também, porque vai beneficiar a saúde das pessoas. Saúde física, né? Vai proteger a pele, vai proteger a parte respiratória, né? De bronquites, de poluição. O bem-estar mental. Olha, andar numa rua assim, um túnel verde, que delícia, né? Sair do trabalho. Mas o bicho de sombra, né?
Sim, Olha aí, sim. Guilherme, Rua Voluntários, Araraquara. O Guilherme já está compartilhando até um link aí. Isso Eu já tô na ali dos links. Obrigado, Guilherme. ó, mais um coraçãozinho do K-pop. Então, aqui, a única coisa que eu percebi que a IA deixou as minhas árvores com o colo muito concretado, né? Tá faltando espaço para árvore, aí a disputa, né? Acessibilidade e árvore, porque a especulação imobiliária, né, deixou pouco espaço para tanto para o pedestre quanto para as árvores. E também copiou o modelo estadunidense de automóveis, mas não copiou as calçadas aí enormes. Eu gosto muito de ver, quando eu vejo filmes e séries ou documentários, ou até vídeos de viagem, eu fico observando muitas árvores dos locais. Eu fiquei muito impressionada com as calçadas lá da capital do Vietnã. E que tinham espaços gigantescos, tanto para as pessoas quanto para as árvores. Eu fiquei apaixonada. Eu falei, preciso lá ver. Preciso. E então, assim, imagina, se tem muitas cidades aí que, né, de domingo, de feriado, fecha, né, suas avenidas, Fecha a foi gerado rua. por IA, né? E as pessoas, quando tem sombra, podem aproveitar mais, né, esses espaços. Agora, se não tiver sombra e não tiver essa umidade, essa beleza, as pessoas não vão querer ficar num lugar que vai, tipo, um deserto, uma selva de concreto. Praia. Não vai. Mas se tiver arborizado, elas vão aproveitar mais esses espaços. Sim. E isso vai fazer muito bem, porque não é todo mundo que tem condições de acampar e de ir para uma mata. Teve até uma época, umas férias, que o meu marido, ou um feriado, eu não lembro, que ele queria ir para natureza. E eu amo mar, né? Mas ele falou, não, vamos para Brotas. E eu falei, eu adoro Brotas, adoro, né? Eu falei, nossa, mas é época de carrapato. Aí eu não quis ir. Falei, não vamos, tá, no mapa tá vermelho, porque aí a gente já, porque pela questão da febre maculosa, né? Então, eu falei, infelizmente não vai dar para ir. Então, às vezes, ao que você tem mais próximo, a gente estava morando, né, lá em Campinas na época, Brotas é pertinho, queria muito ir, mas estava na época da febre maculosa, então a gente não pôde ir, aí a gente acabou indo para Vila Velha, eu lembro. Bom também. Gostei. Então, esses benefícios da arborização a gente já falou bastante, né? Mas eu acho super lúdico, a gente usa, porque pode usar quando a gente cita a fonte, essas artes da árvore ser tecnológico, eu gosto bastante. Acho bem lúdico, tanto para adultos quanto para crianças, para ter essa sensibilização, que a maioria da população muitas vezes não sabe dos benefícios da arborização. Sabe quando está procurando, às vezes, uma sombra para estacionar seu carro, né? Sim. A minha avó não deixava ninguém estacionar na árvore dela. Debaixo da árvore. Ela não tinha carro, mas não deixava outras pessoas estacionarem lá. Mas isso aí era outro tempo. Vovó, a senhora não estava certa, a senhora estava errada pela primeira vez. Mas todo mundo quer uma sombra, né? Nesse calor. É muito mais agradável, mas tem outras coisas, né? Bem-estar psicológico, aí a gente tem uma grande pesquisadora, e a gente tem vários pesquisadores que verificam como que os benefícios com a saúde. Uma delas é a Tiana Carla, uma amiga minha, muito incrível. Recomendo quem quiser ler mais sobre os benefícios da arborização na saúde humana. A Tiana Carla Moreira, acho que é o sobrenome dela. Uma pesquisadora sensacional nessa parte de mostrar os benefícios na saúde, porque ela fez agronomia e mestrado em agronomia na USP, né, na Exalc, depois ela fez o doutorado lá em Harvard. E depois ela foi fazer o pós-doc na USP, em São Paulo, com o Buqueride lá. Pessoal bem legal aí com esse tipo de pesquisa.
Fica a Ou dica. seja, tem muita gente que entende, né, Tem. Larissa? Só que Isso, Guilherme achou o nome dela. Diana Carla Lopes Moreira, aí, Olha, Guilherme. valeu de novo, Guilherme. Mas a gente precisa ir para frente que obedeça, gente, né? Tem Uhum. muita gente que entende, mas a gente. Prefeitura tem arquiteto, agrônomo, secretário de planejamento, secretário de obras, tudo e tal, né? E eu não sei por quê. Você vê, por exemplo, aqui uma pesquisa muito tempo atrás, ali, 4% dos municípios obedeceram um plano de arborização. Quando eu fui pesquisar, 300 municípios. 10% tinha viveiro de mudas. Agora, se eu falar em viveiro de mudas, vamos dizer, ali é somente 3%. E quando a gente foi ver ao vivo, o viveiro era de Luz de Mangueira, da Ah, prefeitura, sabe? Então, mas mesmo assim, 10%, eu acho que a prefeitura tem que produzir árvores, né? Porque árvores, vamos dizer, para um produtor não é muita vantagem, né? sim. Agora, correção, arbusto, isso aí, gente, é fácil de fazer e não é tão caro. A poda é feita 63% por parte da prefeitura, 8,5% por parte das companhias energéticas, e na época 28,5% era empreitada, né? Agora, árvore morta, que a gente conferia, árvore mortas, depois da poda, 27,45%. E quando você fala de Sibipiruna tem que ser muito bem podado, porque ela não gosta que a poda seja mal feita, né? Olha só, 11% do pessoal aproveitava o material proveniente das podas, né? Eu sempre incentivei o triturador, porque ele diminui o volume de 18 metros cúbicos para 1 metro cúbico. E não vai para o lixo, vai para a composteira, vai para fazer mulching de canteiros, né? 45% das podas são feitas no inverno. Agora, é uma pena você, em pleno inverno, podar um IP, por exemplo, que vai florescer ali em setembro, né? Árvore Sim. de pequeno porte. Olha, quando você pergunta assim, que árvores são plantadas no seu município? Aí aparece Cipiruna, Uiti, coisa e tal, não sei o que lá. As que interessam debaixo da fiação começam a aparecer em 10º lugar, que é o Resedar. Em 14º lugar, o hibisco, e em 15º lugar, a murta. Três exóticas. Até parece que a gente não tem árvore que cresce até 4 metros e para de crescer. Porque aí, se de um lado tem fiação, a gente planta um que cresce até 4, do outro lado você pode plantar uma maior, e aí acabou poda. Não precisa de poda, né? É só plantar a coisa assim. Todas as Sim, árvores ficam igual ao meu cabelo, assim, um paralama aqui, outro paralama aqui, e nada aqui no meio, e a fiação passando aqui no meio, aqui, coisa horrorosa. e assim, eu penso, por que que agora, por exemplo, tem outros conflitos, né? A gente tem a fiação, onde está vindo placa solar, as pessoas não querem a sombra da árvore na sua placa solar, Verdade. aí querem tirar a árvore ou fazer uma poda drástica, porque querem pleno sol na sua Aproveitar placa bem. solar. Eu Novo falei, normal, olha aí. gente, aí tem agora gás encanado também na a parte de raiz, próximo das raízes. E quando colocam a fiação enterrada, colocam onde vai estar a raiz da árvore, em vez de colocar no leito carroçável. Sim. Né? Porque se for verificar o projeto que teve lá em Nova York de fazer, né, de colocar no subterrâneo com PVs, né, a fiação, e aí passa a tubulação, todos os equipamentos, para também não ficar recortando, né, Uhum. o asfalto. Assim, é um investimento longo, não, é um investimento caro para curto prazo, mas a longo prazo é um Ganha legado. muito, A né? gente está esquecendo do legado. E, gente, olha, você está vendo, né?
o seu legado lá em Araraquara? Tem. Faz quantos anos isso? Muitos, Pois é. Se você muitos. voltasse A lá, gente, a gente volta mostrou no como tempo e fala para funciona. você, A amostra naquele grátis dia, existe. ó, essa rua vai ser considerada a rua mais agradável, com mais Melhor ganho conforto térmico. de conforto térmico. Você ia acreditar? Pois é. Pois é. Eu acho que sim, porque você plantou essa semente. Sim. Mas a gente fica tudo assim, a gente quer tudo a curto prazo e não pensa a médio e longo prazo. O que a gente está deixando para as próximas gerações e para a nossa geração mesmo. Se você for lá hoje, você vai usufruir dessa rua, né? Sem Então, dúvida. não ter uma visão de futuro, de sustentabilidade, né? Então, todo mundo pensando só nos seus 4 anos de governo. Isso é um outro desafio, né? Então vamos lá, vamos correr um pouquinho, Larissa. Vamos, porque não vai. Eu lembro que eu não sei como que tá essa rua, não fui lá pessoalmente, né? Que foi considerada durante muito tempo a rua mais bonita do mundo, né? Lá Porto Alegre. em Porto Alegre. É, Vocês já foram lá pessoalmente? eu já Nessa fui, mas rua? não passei por essa rua. Indo dessa rua, Então, eu queria muito. Olha, a população lutou para não ter um estacionamento aí de shopping e para não perder, né? Esse dossel, porque a beleza é o dossel completo, né? Essas tipuanas maravilhosas aí. Mas E com a olha, inundação morreu bastante. é, Com o vento que deu ali. aquela inundação, né? Deve ter tido uma perda. Mas olha, durante muito tempo o pessoal usufruiu desse dossel. E as pessoas da sacada dessas árvores, das sacadas aqui, dos ninguém prédios, reclamando né? dos seus galhos, né? Pois é. Porque olha isso, e por baixo, que delícia. Isso aí Que é coisa Viamão? Oi? Lá Porto Alegre. É Viamão? É Lá a mesma rua, vista por baixo. Rua. Legal. Aqui ela vista por cima. Em São Paulo, às vezes você vê, né? Você Algumas. essas árvores também. Em Tem Curitiba, lugares, nem né? Curitiba a gente viu recentemente. E as ruas que são arborizadas, assim, o asfalto, né? Aqui é Né? paralelepípedo, parece. Mas onde é asfalto, o asfalto acaba durando mais, porque não Não fica dilatando esquenta. e contraindo, né? Dilata com calor extremo, contrai na hora que resfria. E protege também Lindo. da chuva cair direto. Lembra? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Sim, muito legal. Então, isso é um sonho, né? Só que com as intempéries as pessoas estão com esse medo, né? É claro, a IA, isso daqui eu já fiz já faz tempo, que todo mundo já saturado de IA já, né? Mas as pessoas ficam com medo de árvore e a culpa não é da árvore, né? A árvore, gente, a árvore ela enfrenta solo compactado, pouco nutriente, contaminado, poluição. As pessoas não Piso deixam encostando no tronco. poda de raiz, poda drástica, poda de tupiá. E elas estão lá lutando todos os dias, fora do seu bioma natural. E a dona ainda fala assim, essa árvore sujeira. Não. E não deixa, né, a ciclagem de nutriente, né? Porque varre, tem que varrer, fala que a árvore faz sujeira. Então, o ambiente urbano ele é muito hostil. Sim. E tem as ações antrópicas que esquecem que a árvore é um ser vivo. Igual a poda. A poda é uma amputação. Sim. Então, igual quando precisa ir no médico fazer uma amputação, ele só vai amputar se for necessário, se não tiver salvação mais o membro, uma parte do corpo, né? E vai fazer de um jeito todo correto para poder cicatrizar, para não infeccionar,
e para não ter novas infecções. Então, a árvore também isso. A gente tem que lembrar que a árvore é um ser vivo. E a gente tira tira as raízes da sustentação, ou planta de maneira inadequada, aí depois poda demais, a árvore começa a passar fome, porque onde ela produz o alimento dela é na folha. E aí, esse alimento que vai também para as raízes, a raiz viva, ela é mais firme. Então, é tanta coisa. E o solo compactado que vai encharcando também, né? Vai saturando. Isso também dá uma maior mobilidade, né, das raízes. Então, as pessoas ligam todos os dias falando, eu tô com medo da minha árvore. Aí eu falo, por quê? Porque ela é grande. Só por a árvore ser grande, a pessoa já tem medo. Porque ela pensa no dano, aí ela não pensa se ela tá saudável ou não, né? Então, essas mudanças estão aumentando o risco de queda, mas sem essas árvores, as intempéries vão ser maiores. E também nós temos os canyons, né? Os prédios são canyons, que vai fazer com que o vento alcance velocidades cada vez maiores, porque vai aumentar, né, a pressão do vento, a velocidade do vento por conta dessa canalização do vento, por conta dos prédios. Então, essa alta verticalização também é um outro problema. E a mania de vitrificar o prédio, né, Larissa? E o tanto de passarinho que morre nos espelhados. Gente, aqui teve um lugar que uma construção belíssima que nós temos aqui em Rio Preto, de alto padrão, né, lá na Zona Sul, e eles espelharam. As figueiras começaram a ficar mais suscetíveis à mosca branca, morreram 8 figueiras maravilhosas, que faziam parte do paisagismo. E lá já morria muito passarinho por conta também do vidro espelhado. Eu acho que ainda continua morrendo. E perdeu também as árvores. Eu falo, será que isso também não interferiu ali? Que elas ficaram mais suscetíveis, né? Tem vezes que o sol bate e derrete o asfalto por reflexo. E por isso que a gente tem que... Exatamente. E é por isso que também a gente tem que estudar toda essa gestão dos riscos, todo esse planejamento, né? Tanto da infraestrutura, do entorno da árvore, e como a árvore em si. Porque a gente não vai sair. Eu não vou sair trocando todas as árvores, né? Vou ficar sem a árvore. Plantou tudo errado, vou tirar tudo, a árvore? Todas as árvores, trocar? É você na foto, Larissa? Não. É a IA. A IA de novo. Mas quando eu vou para campo, eu vou desse jeito também, toda não. Fardamento completo. A trena vai e sobe, a IA erra bastante também. Então, aí tem, eu já tinha falado da norma ABNT, né? Na parte da norma ABNT de avaliação de risco, tem a parte de um emprego de tecnologia. Aí está falando um pouco do grupo de pesquisa, se vocês quiserem acessar, foi uma matéria que saiu no Jornal da Unicamp sobre as pesquisas que a gente faz lá na Unicamp, né? Esse grupo de ensaios não destrutivos, são ensaios minimamente invasivos, que a árvore compartimentaliza rápido, porque, por exemplo, aí para colocar esse ultrassom, a gente põe uma pontinha, a gente só fura a casquinha dela para ultrapassar a casca, então isso não causa nenhum dano na árvore. Quem já viu um aparelho de fazer resistografia na árvore também, é uma broquinha tão pequenininha, mas aí é desenvolvimento de pesquisas com as nossas árvores urbanas, e lá na Unicamp está sendo feito com todas as árvores, pelo menos a maioria das árvores que estão sendo cortadas por conta de risco de queda, ou até quando tem que fazer uma obra de ampliação também, já aproveita esse material para fazer muita pesquisa lá nesse laboratório. Legal. E Larissa, eu pude participar disso. Oi. Eu fechei um contrato com o paisagismo de um condomínio aqui numa cidade, e eu contratei uma empresa de topografia, que faz todo o levantamento por drone. Menina, elas me deram o DAP de todas as árvores,
Só baseado naquele software. Eu fui ver o software consegue entrar dentro do tronco da árvore, menina. Eu fiquei espantado. Olha onde é que Uhum. eu morro e eu não vou nunca ficar sabendo das novidades que existem por aí. Cada dia tem uma coisa nova. Sem medir o DAP nem nada, o próprio programa ele já estava fazendo isso. Faz a leitura, né? O Que pessoal tá incrível. com LiDAR, não é? A tecnologia de LiDAR? Pode ser, não sei como Eu não chama. sei. Eu me surpreendi. Não Surge sei. muito. Esse grupo começou a fazer a tomografia ultrassônica, que ela já era feita em postes, né, de madeira, né, das concessionárias de energia. Tá. E aí alguém falou, por que não fazer em árvore? Porque é um aparelho muito mais, de um preço muito mais acessível. Então foi desenvolvido esse software e ele tem se mostrado que com a metodologia que foi desenvolvida com esse grupo, dá para usar em várias espécies diferentes, né? Eles Então, a gente estão já aí fez analisando o interior dela, é isso? isso, faz É, uma imagem pós-processada, né, igual uma tomografia, para aparece verificar no o tamanho do notebook, assim. defeito, onde é um aparelho de ultrassom. Aí, Legal. a gente coloca e vê o tempo que a onda leva, né, de ultrassom para chegar de um ponto ao outro, faz uma malha, com essa malha, todo um tratamento, gera uma imagem. Então, assim, uma tecnologia desenvolvida, o ultrassom já existia, mas o software foi desenvolvido todo na Unicamp, uma tecnologia nacional, e aí Legal. para ficar mais acessível, porque tem muitos equipamentos muito caros, né? Então, Então, isso que eu ia falar. e também por questão de pesquisa, como para a gente poder conhecer mais as espécies, porque dá para fazer vários tipos de pesquisa usando o ultrassom, não só para tomografia, tá? Então, já está tendo pesquisa correlacionando para fazer modelagem, para correlacionar defeitos de galho, raiz, até para o solo, para análise de solo em conjunto. Então, é muito amplo, até para resistência da madeira, para usar essa madeira depois, se é uma árvore que precisa ser cortada, né? O reaproveitamento, quando não vai para triturar, às vezes um tronco grande, dá para fazer bancos, mesas, totens, que já está sendo desenvolvido, inclusive na Expo Flora, né? O Zé Maria levou, o Zé É Maria Maria, né? É bacana. incrível aí, que com o conhecimento dele de gestão ambiental, e junto com o grupo, tá podendo aproveitar, estão aproveitando esse material da pesquisa dentro da universidade, né? Que é um trabalho de extensão, já fica Uhum. lá, já faz a pesquisa, então tem o legado do conhecimento que vai servir para outros replicarem, e também Ah, físico, e ainda faz parte da história, uma árvore que cresceu lá e foi plantada pelo Zeferino Vaz, quando construíram a Unicamp, todo um projeto paisagístico. Então, lá você sabe, tem coleção de mogno, tem vários tipos de mogno africano lá dentro, por exemplo. Tem vários tipos de frutas, de sapoti, aí tem sapoti amarelo, sapoti roxo, tem... Em cada lugar que você vai na Unicamp tem uma coleção de árvores. É muito legal Uhum. isso, né? E tá mapeado, tem um mapa lá das árvores da Unicamp, muito incrível. E então, imagina, essa árvore cresceu lá, tem 50, 60 anos, e depois, quando ela tem que ser substituída, ela ainda vai ficar lá como fazendo parte da através de história, um móveis. É móvel, muito bacana. utilidade, vai servir também para educação ambiental, para muitas vezes as pessoas nem fazem essa conexão, né, que o móvel veio, né, de uma madeira, de uma árvore. Não A é? gente tem isso também, dos recursos. Aí, quando vai cuidar de uma árvore, a pessoa tem que saber a diferença, né? O que é uma árvore, o que é um arbusto. Porque muitas vezes estão cuidando de árvores como se fossem arbustos.
E muitas vezes a gente precisa usar arbusto como uma árvore de pequeno porte. Aqui nessa foto tem várias espécies, tem um oiti aí que tá bem grandão. Para quem tem um olhar já afiado de poda, já percebeu que no passado essa árvore sofreu uma poda drástica aqui. Dá para ver o... Consegue ver a setinha? Ó, teve uma poda drástica aqui, tá vendo? Eu acho que esse galho, inclusive, teve uma vez aqui também, porque esse galho era para estar indo para cá. Aí, de repente, ele vai para cima. Aí, depois, ele vai para cima de novo. Porque esses galhos falsos, que vêm depois da poda drástica, né, que invasora a árvore, eles têm essa arquitetura, esse formato, ele é mais para cima mesmo, assim. Então, não respeita muito o formato natural da árvore. Então, eu consigo olhar para a árvore e falei, essa árvore já teve poda drástica no passado, está belíssima agora. Algumas árvores conseguem ainda viver bem depois de uma, mas não são todas. Então, melhor não fazer, mas ela já vai viver menos do que ela viveria, e ela tem um risco de quebrar, de cair galho mais fácil do que um galho verdadeiro, né? Porque é um galho que nasce na pele da casca da árvore, não é um galho que vem lá de dentro do tronco, né? Igual um galho verdadeiro. E ele cresce mais rápido do que um galho verdadeiro, porque ele é considerado também um ramo ladrão. Ele pega mais os nutrientes, né? A água e os sais minerais que vêm lá da raiz. Aí com o oxigênio, desculpa, com o gás carbônico e com a água, ela faz a fotossíntese, né, com a luz solar, produz a glicose e tem que distribuir essa glicose, voltar para a raiz, para o tronco, para a árvore continuar viva e crescendo, né, manter suas células vivas. Igual nós precisamos de glicose para as nossas células respirarem e continuarem vivas, a árvore também. Então, porque ela não é só fotossíntese, ela faz respiração também, ela também se alimenta, mas ela produz o alimento dela, que é diferente, né? A gente consome o alimento produzido pelas plantas, seja diretamente, né, com uma alimentação mais herbívora, ou indiretamente comendo algum animal que se alimentou de uma planta. Então, esse galho falso, ele devolve menos esses nutrientes, então ele cresce mais rápido, ele é mais vigoroso. E, gente, ele vai direto para o fio, né? Então, vou podar bastante a árvore para demorar para o galho chegar no fio. Não, aí que vai chegar mais rápido mesmo no fio, e um galho com mais risco de queda, um galho mais mole, que pode, né, causar mais curto-circuito. Então, isso é um conceito que tem que estar bem fundamentado aqui para quem trabalha, cuida de árvore, faz cirurgias em árvore, né? A poda tem que ser uma cirurgia muito bem feita. E aqui, ó, do lado direito, aqui perto desse carro, a gente tem a espirradeira. Foi atender uma pessoa. Ah, tudo bem. É uma espirradeira? Espirradeira, qual que é o nome científico dela mesmo? Conhecida como oleander, né? Eu acho que também. Nerium oleander. Nerium oleander. Ela é bem tóxica, né? Ela é bem tóxica. A Letícia escreveu. Colocou. A família a maioria das árvores dessa família, elas têm uma certa toxicidade. Por exemplo, jasmim manga, jasmim da Venezuela, chapéu de Napoleão, são isso, dessa família mesmo. A pocina. Esse látex e a espirradeira é assim, das que eu conheço, é a mais tóxica. Se esse látex entra em contato com as nossas mucosas, né, boca, dentro do nariz, aqui a parte do olho, vai causar vômito e diarreia. E pode ficar descontrolado. Fica descontrolado, vai desidratar, vai ter falência, né, dos órgãos. Sim. Então, pode vir a óbito. Então, assim, o EPI é fundamental até para um arbusto. Por exemplo, aqui do nosso lado
esquerdo tem um falso chorão, aroeira salsa. Aroeira Tem vários, salsa. aroeira salsa, falso chorão, o esquinos mole. E engraçado, assim, eu acho uma árvore lindíssima. Só que se ela não for conduzida, ela vai ficando bem tortinha, né? Tem que ser bem conduzida. E ela não gosta de poda em cima de nenhum, é só poda de subir a saia dela. Porque se podar errado, vem a broca e ela vai secando, gente. Ela não gosta de poda, não gosta mesmo. Então, é sempre esses galinhos mais fininhos para subir a sainha dela. Ela tem que ser bem conduzida, senão ela vai ficar tortinha mesmo, igual a prima dela, né, a Esquinos terebentifolia, lá, a aroeira pimenteira, né, da pimenta rosa. Eu adoro o cheiro delas, que é da família da mangueira, do caju, do cajamanga. Agora tá na época de cajamanga, adoro. Que é a família do umbu, das anacardiáceas, né? A gente conhece mais as exóticas, mas a aroeira salsa é nativa, né? Assim como a aroeira pimenteira e o umbu. Elas têm a terebentina. Só que tem gente que tem alergia à terebentina. E tem gente que não gosta dessa árvore porque mancha o carro, né? Fica... A pimenta rosa vem daí, né? Tem gente que tem alergia à tal da pimenta rosa. Então, que não são identificadas. E eu esqueço que, às vezes, e a aroeira verdadeira também tem, né? A terebentina também, que é tudo da mesma família. E que é um óleo medicinal, inclusive. Mas, assim, igual medicamentos. Tem pessoas que têm alergia à penicilina, por exemplo, que é um antibiótico. Então, tem que ter uma cautela. E eu adoro o cheiro. Muitas vezes eu esqueço e falo para a pessoa, sente o cheiro, sente o cheiro. Falo, ainda bem que eu não peguei nenhuma pessoa alérgica. Já pensou? Tem que ter cuidado. Então, também isso, vai que você vai fazer o manejo dessa árvore pela primeira vez, você não sabe que tem uma alergia. Por isso que a proteção, proteger a boca, proteger os olhos, luvas, né? Para não ter um desconforto. Então, eu não tinha falado da diferença, né? Do que é da árvore, do arbusto da árvore. Aqui pode ver que é bem arbusto mesmo, que é a espirradeira, ela começa a ramificar desde a base, igual a nosso resedar de jardim. Resedar de jardim, né, que na verdade é um arbusto que a gente transforma em arvoreta por condução. Quando eu pergunto para você, né, falando em arbusto, porque tem muitos prefeitos que falam, eu plantei 50 mil árvores na minha cidade, mas, na verdade, plantaram árvores ali de 50, 70 centímetros. Imagina um oiti sendo plantado com, sei lá, 50, 60 centímetros, vira um arbusto na calçada. Se não for conduzido, né? Ainda mais que ele bifurca baixo, né? Muitos deles são bifurcados abaixo, né? De 1 metro, às vezes abaixo. Aí toda vez que você anda na calçada, aí você tem que ir para o lado da rua e andar na calçada de novo, vamos ver. Porque aí você arbustifica a calçada. A árvore, né? Olha eu já vi na minha frente uma senhora andando com o filho e estava fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo, porque o prefeito fez uma arbustização. Menina, passou uma moto, pegou e transformou o passo do menino num ventilador. Olha o perigo, por isso que eu falo, já leva uma árvore com 2 metros de altura, 3 metros, mas não faz. Joga no microfone, eu plantei 50 mil árvores, vamos dizer, né? Devia ter plantado uma só, né? E não, e também isso, né? A gente também tem que pensar em preferir qualidade, uma boa qualidade, né? Porque a qualidade também pode ser má qualidade, uma boa qualidade da arborização ao invés de quantidade, porque muitas vezes a gente faz assim quantidade em detrimento da qualidade. Né? Acaba plantando árvore. Quero plantar um monte de árvore. Eu vou plantar 1000 árvores aqui. E às vezes vai plantar muito próxima da entrada e saída de veículos, aí fica difícil da pessoa também visualizar, né? Os carros estão vindo. Carros, bicicletas, motos. Muito próximo da esquina também fica difícil, a pessoa avança, acaba tendo um acidente. Então, ou próximo a
um hidrante, um equipamento, uma boca de lobo, né, de captação de água pluvial, ou até um PV de esgoto, e aí a raiz não vai se desenvolver direito, ou vai ser algum lugar que também os carros ficam passando muito em cima da raiz, que seria a raiz de sustentação, né, porque a raiz lateral é a raiz de sustentação. E também tem aquele equívoco, a pessoa, essa árvore, a raiz está saindo para fora porque ela foi plantada muito rasa, tem que plantar fundo, a árvore tem que ter um pinhão, né, aquela raiz axial. Importante. Não, toda árvore tem que ter sua raiz lateral. A não ser que seja uma figueira, um flamboyant, um guapuruvu, que tem sua raiz mais... uma raiz tabular, uma raiz com uma estrutura, né, uma estrutura mecânica para aumentar a estabilidade, que já é intrínseca, já é da própria espécie, é natural daquela espécie. Tem árvores que, se o solo tiver muito compactado, ela vai ter esse comportamento também, mas não é um comportamento natural. Então, não tem a ver com a profundidade que a pessoa está plantando, mas tem a ver com a condição do solo que a árvore está sendo plantada. E sufocar, né? Sufocar a árvore como se fosse um poste. E isso piora o problema. Piora muito. Bem, mas é isso. A gente tem que saber o que é árvore, o que é arbusto e como conduzi-los para diminuir, né, os conflitos. Por isso que a poda tem que ter um objetivo. Por que eu estou falando tanto de poda para vocês? Porque um dos maiores desafios é poda. A poda, muitas vezes, na maioria dos municípios, até um município que não é tão pequeno quanto o meu, ainda tem aquela cultura que a poda não precisa ser uma coisa tão estudada. Qualquer pessoa, às vezes, pode ir lá pegar um facão, uma foice e sair podando. Isso não é poda, isso é mutilação, tá? E aí a pessoa fala, faz 20 anos que eu faço assim. E aí faz 20 anos que você está fazendo errado. 20 anos matando árvore. Exatamente. Aí, mas ela mas brotou esses galhos que eu falei para vocês que era um problema. Então, uma boa poda não se percebe que a árvore foi podada, né? Eu estou colocando aqui tudo entre aspas porque eu estou. A Yolanda quer falar. Eu estou parafraseando os meus mestres que eu aprendi. Isso. A Yolanda quer falar alguma coisa. Oi, Yolanda. Pode abrir o microfone. Boa noite. Eu fui comentar aqui alguma coisa, apertei no lugar errado. Desculpe. Ok. Imagina. Estou gostando. Que bom. Que bom. Estou aqui no Baixo Sul da Bahia, longe. Olha! Eu vi você escrever, muito legal, Yolanda. E a Marisa também. Qual que é a árvore que mais tem aí na tua cidade, dentro da cidade, nas calçadas? Dentro das calçadas tem muita palmeira. Palmeira? Palmeira. Infelizmente, eu estou ouvindo vocês falar, e aqui a gente tem um jardim, um dique muito bonito, uma água, mas não é feito como manda o figurino, não. Quando o Danilo Lima morou por aqui, nós tentamos colocar alguma coisa, mas graças a Deus que ficaram. Mas entra prefeito, sai prefeito. Por exemplo, de um lado é o mangue. A gente conseguiu afastar 2 metros da rua e não cortar mais o mangue. Isso aí conseguimos. Isso aí... Bom, já é uma luta. Olha aí, parabéns. Parabéns. Isso aí, resistência, gente. Eu não sei dizer como é o nome dele, ele era do Rio. Um dia ele passou por aqui, que era amigo do Danilo, e fez assim: não invente árvore, nem palmeira. Traz tudo que tem na Mata Atlântica, bota no jardim. Pensa que o povo quer? Ai, ai. Por isso que a gente está aqui, a gente tem que compartilhar esse conhecimento e disseminar, gente. Vamos disseminar conhecimento, vamos trocar esse conhecimento. Por isso que eu perguntei, quero saber. Porque muitos dos desafios são os mesmos. Eu vejo, quando eu fui para muitas... eu não sou uma pessoa que viajou muito, quero viajar mais, mas não tive ainda muitas condições. Mas para os lugares que eu fui, eu vi muito nim na calçada. Norte e Nordeste. Isso. Aí, em alguns lugares, está plantando só IP de El Salvador.
IP de El Salvador. E Tem a isso raiz também. brava. Não, e o IP de El Salvador tem uma bactéria, que chama uma bactéria do tipo fitoplasma, que está causando tipo uma vassoura de bruxa, um cancro. Não é bem um cancro, é mais um. Fica tudo junto, assim, né? Essa hiperbrotação é uma hiperbrotação bem deformada, que vai pesando, aí vai perdendo toda a sua beleza, vai perdendo muita folha, quebra com mais facilidade os galhos, e passou para o seu primo brasileiro, né, porque o IP de El Salvador, ali, né, América Central, do seu primo brasileiro, o IP branco. Só que o IP branco é mais sensível. Já vi IP branco morto com essa hiperbrotação causada por esse fitoplasma. Então, aí a gente tem que ter essa cautela. E eu também vejo muita parte aí do paisagismo, né, puxando para o paisagismo, de ambiente interno, né, vendendo aí em várias lojas que vendem material de construção ou para decoração interna, as figueiras, né? Ficus lirata, ficus elástica. Antigamente era o ficus benjamina, que agora está morrendo muito por conta da mosca branca. E a sua raiz é uma raiz que vai procurar uma tubulação, né? É uma raiz que vai longe e ela quebra mesmo. Então, quando a pessoa compra esse vasinho dessa figueira, uma árvore, e ela vai quebrar o vaso, a pessoa não vai descartar, ela vai ficar com dó e vai plantar numa praça, vai plantar numa calçada, e aí fica aquele legado, assim, é uma árvore que uma hora ela vai ter que ser cortada. A gente está vendo aí ficus elásticas que foram plantadas em praças no passado, árvores lindas, maravilhosas. E se agora vai tirar, se for tirar, né, no caso, porque elas não estão tendo espaço para soltar suas raízes adventícias, que são aquelas raízes que vão descendo para ajudar a sustentar esses galhos pesados e aumentar o tronco delas, está derrubando muro. A gente tem escola, que é uma escola centenária, né, Cardeal Leme, por exemplo, que o muro pode cair por conta da figueira, já caíram galhos lá em cima do ponto de táxi. Então, aí tem uma outra que já caiu em cima de carro, ainda bem que não caiu em cima de ninguém, mas teve uma vez que um pedaço de um galho de uma ficus elástica caiu na cabeça de uma criança. Então, e a criança teve sequelas gravíssimas, né, a prefeitura respondeu por isso, teve que pagar uma indenização, mas não tem dinheiro que pague, né, que resolva a situação de um dano como esse. Então, a Isabela está compartilhando que esses ficus sofreram a infestação de mosca branca e posterior declínio, né? Infelizmente, a Holanda produz bastante dessa figueira, né? Estão na onda agora, né? De plantas dentro de casa, né? depois do ficus lirata, do pandurata, e já tem umas 8 variedades diferentes, né? Gente, vamos ficar causando folha minhocuca dentro de negra, casa variegada, mesmo. vai falando. Vamos ficar causando minhocuca dentro de casa. É perigoso. Até aquela morra dentro de casa, que ninguém planta. Não sei, mas tem que ter essa consciência, tem que ter esse alerta, né? Árvore em vaso, gente, árvore em vaso não, né? Assim, só, a não ser que seja uma árvore de pequeno porte, ou você vai cuidar dele como um bonsai para sempre, mas levar uma figueira em ambiente urbano tem que ter um planejamento, ela tem que ter um espaço próprio para ela, né? Então não dá. E as figueiras nativas? Essa mosca branca já vai chegando nas figueiras nativas também, né? Então aí tem que ter um cuidado. Aqui também tem outras exóticas invasoras, que é além da leucena, né? Que aí o que a gente na compostagem não está dando certo, né? Porque continua brotando. Então também aí depois o que a gente faz com esse material depois que corta as leucenas? Então vão ficando mais desafios. Aí no desafio entra bastante coisa. Olha, tô gostando bastante dos comentários. A Isa... o Eduardo tem que sair.
Até uma próxima, Eduardo. Então, aqui a gente já está com 1h30, né? Se tiver mais Olha, tempo para mostrar, Larissa, então, a gente olha, pode marcar a gente também pode, uma vamos outra. parcelar, eu Até. parcelo É um aí capítulo 2 ali, né? Porque o assunto está tão interessante. olha, e tem bastante coisa, viu? Ontem eu falei com a Martina, tem bastante coisa. Eu E falei, olha que a gente está não, falando só de uma parte, que é poda, que é... Mas mas legal. já mostrando que o desafio é esse, né? É o conhecimento técnico, ser respeitado, ter a troca, a gente também saber quando a gente erra, isso também é um aprendizado, e falar, olha, gente, eu já errei, inclusive eu errei, por exemplo, eu errei plantando sombreiro em calçada, a sombreira, quero sombra na calçada, eu vou plantar sombreiro, olha, o nome já diz. Só que aí o formato dela, ela abre a copa muito baixa, aquele copo tipo guarda-chuva, igual em um flamboyant, É. né? É. Ou essas árvores, o ipê de El Salvador, eu quero uma sombra para crescer rápido. Aí traz o ipê de El Salvador, belíssimo, mas não está dando certo. E ele é muito invasor também. Aí tem lugar que está tendo um comportamento igual de uma leucena. A corda africana, uma vez eu achava que... Eu fui num lugar e vi uma corda africana achando que era uma corda nativa. E depois eu vi, ela cresce também muito rápido, muito invasora. Era corda mixa, alguma coisa assim? O nome científico dela agora é corda africana mesmo. O nome popular, o nome Ah, tá. científico é É o É a mesmo. mesma. o mesmo. Antes eu acho que era corda abissínica. Eu acho que Abissínica é. corda mixa também é a mesma. A nativa, que eu achava que era a corda superba, que o fruto é igual, mas a folha é É. diferente. Tem um frutinho mais branco. Então é isso. E aí, um desafio que a gente está querendo superar é introduzir a oportunidade aí de testar as nativas, quebrar as dormências dela. E aí, Olambra que tem tecnologia aí, vamos fazer Produzir mais. Aí, ó. essas parcerias. As nativas, né? As nativas tanto na arborização quanto no paisagismo, né? A gente precisa também proteger o solo, né? Porque a grama esmeralda não vai na sombra da árvore, né? É. E aí, o outro desafio, eu falo, gente, comprar a grama esmeralda porque é mais barata, né? Vou falar isso no setor público, que a gente tem a questão das licitações, né? Que é mais um desafio. Não, a gente tem que comprar mais barato, vai comprar esmeralda. Não, isso não é uma compra sustentável. Que entra, a gente tinha falado do município Verde Azul, tem também a A3P, para quem for da área pública aí, pesquisem, que é a agenda ambiental já a nível federal, tá? Para os órgãos públicos. Não é uma compra sustentável, porque você vai plantar Entendeu? uma grama que vai morrer, né? Então, vamos Entendeu? pensar Ela vai nessas morrer desafios. debaixo d'água. Então, você está gastando dinheiro à toa. Tem grama de sombra, não existe. Claro. A gente tem que plantar plantas assim que vão bem na sombra para proteger o solo, né? Ali É. debaixo da árvore, trazer, né, mais essas essências nativas, regionais, principalmente, por exemplo, igual o Oiti, é nativa do Brasil, mas não é nativa da minha região. Então, vou introduzir, também colocar nos estratos aí, vamos colocar também árvores aí que florescem. Tá florescendo essa, aí a próxima vai florescer outra, para os polinizadores terem alimento sempre e não precisarem ir atrás de alimento que não seja que seja tóxico, né? Para a gente não começar a vilanizar árvores aí falando que a árvore é tóxica, mas a abelha só vai na árvore tóxica se ela estiver passando fome, então ela vai morrer de qualquer maneira. Então vamos aumentar a diversidade aí para os polinizadores, para os Deixa eu fazer animais. uma pergunta, Larissa. De acordo com a sua experiência, aqui no estado de São Paulo, quem tem o inventário das árvores urbanas? Que cidade? Quantas cidades sabem as árvores que estão ali na malha urbana? Olha, que eu sei, né? Eu sei que deve ter mais, né? Porque o município Verde Azul incentivou, né? Vários fazerem. Aqui em Rio Preto, a gente já fez 3 vezes, só que nosso inventário
é por amostragem, tá? Mas sempre está mostrando aquilo. Duas vezes nós fizemos, pela prefeitura mesmo, né? Uma vez em 2015 e uma vez em 2020. E agora essa última quem fez foi o grupo de pesquisa do professor Demóstenes, né? Foi contratado por meio na época foi a Fundag, né, pela fundação. A prefeitura contratou a equipe dele para fazer essa amostragem. Fez a amostragem, fez esse inventário por amostragem loco e também usando tecnologia, né, por sensoriamento remoto também. Então, juntou essas duas coisas. E então temos aí, foi lançado recentemente, ano passado, inclusive a gente apresentou para o Legislativo, né, esse material. Aí, ó, a Isabela falou, Mojimirim fez. Eu sei que Ribeirão acho que já fez, Piracicaba, o Demóstenes, o pessoal, eu sei que São José dos Campos tem feito, colocando QR Code também lá, então eles têm, eu sei que tem as parcerias com o IPT, né, contratam o pessoal com a tecnologia, o pessoal da TreeCare, né, lá da Tânia, né, com a P&D, usando as tecnologias. Eu acho que São Carlos fez também. Legal, legal. Eu sei que vários municípios têm feito, assim, por conta... um legado aí que eu falo, é o Zé Walter, gratidão aí. se você não tiver aí, mas vou mandar depois. Eles fazem depois, tá? Fizeram a amostragem e aí eles fazem mudanças. Aqui a Isabela está falando, os mapas termais ficaram muito interessantes para definir as áreas prioritárias de plantio para mitigar ilhas de calor. Que legal, Isabela. Ele usou também. Mais análise. E a outra coisa que você vai descobrir depois, vamos dizer, que a arborização urbana, ela só floresce no verão, né? São meia dúzia de espécies e o resto, 9 meses por ano, na cidade não tem uma flor, né? Eu gostaria tanto de chegar em São José do Rio Preto e falar assim, onde mora a Larissa Volpe? Você pega a Rua do Oiti, daí a Rua da Pimenta Rosa você vira à esquerda, aí tem uma outra rua ali, eu não sei, está florescendo tudo em branco ali, mas é lá que ela mora. Olha como facilitaria a leitura da malha urbana com uma arborização planejada, mas eu vou morrer, meus netos vão morrer, todo mundo vai morrer e não vou conseguir fazer uma arborização desse jeito. Não, e assim, quando você falou disso, eu lembrei que muitas vezes as pessoas querem tirar árvore ou fazer uma poda agressiva na copa porque está tampando a fachada do seu comércio, né? Do seu empreendimento. Mas eu falo, gente, a árvore pode ser um ponto de referência. Eu vou colocar essa aroeira salsa aqui. Olha a dança dessa aroeira salsa. Tá ventando, né? No vento. Ela tá dançando, gente. Olha isso. Lindo, lindo. A gente tem que aproveitar, né, o charme de cada uma delas, valorizar. Não existe árvore quadrada na natureza, então vamos parar com esse negócio de topiária. Muita gente vem na minha cidade e fala, tua cidade é tão bonita, tem aquelas árvores quadradinhas. Eu Oi, pessoal, boa noite. Aqui é a Isabela. Bom, eu acabei precisando entrar um pouco mais tarde, mas assim... como a Larissa falou, a gente conversa muito nos eventos de arborização, justamente para trocar essas ideias, né, com os profissionais que trabalharam em diferentes frentes, né. Eu trabalhei na Secretaria de Meio Ambiente aqui da minha cidade, em Mojimirim. Consegui, né, fazer uma ponte entre a minha formação acadêmica e isso, apesar de ter sido temporário. Isso que a Lari falou, né, sobre a questão das nativas regionais, é super importante, e aí a gente cai de novo naquela questão, por exemplo, do Oiti, que é uma espécie que
acaba ramificando, né, ela tem uma bifurcação muito baixa, então você não tem nem a sombra da árvore, nem a acessibilidade correta. E aí, que seria interessante a gente voltar o olhar, né, para essas árvores antigas ainda remanescentes nas cidades, para a gente ter um cadastro dessas árvores e usá-las como matrizes de sementes, né, porque elas têm um material genético excelente, já que elas sobreviveram décadas no meio urbano, e a gente pensar nesse melhoramento aí, né, focando nessas nativas regionais. Muito legal. Mesmo, sim. Obrigada. Aí eu queria, né, assim, se couber uma pergunta sobre isso, né, se alguém quiser discorrer a respeito, a Lari, né, vocês também, que é uma demanda que eu acho que é bem importante. Isso. Legal, né? Legal. Para responder essa pergunta, por exemplo, no piloto da floresta urbana, né, que era lá do programa Município Verde Azul, como eu falo, foi uma diretriz muito incrível para mim, assim. Rio Preto foi tricampeã, né, 2018, 19 e 20, no Município Verde Azul, e eu que cuidava da diretriz da arborização urbana, um desafio gigante, tanto é que o Zé Walter falava que era a diretriz mais difícil que tinha na época. E então, o que a gente fez? Num dos pilotos, a gente só plantou árvore nativa, né? A IP verde, incrível na calçada ficou. Cabreúva, incrível. Jacarandacaroba, em vez do mimoso, né? Que são quase iguais, só que o mimoso não é nativo, caroba é. A gente foi plantando várias... Teve algumas que não são nativas regionais, mas são nativas do Brasil, pelo menos, né? E a gente foi colocamos a babosa branca, né? Que é a córdia superba. Fomos colocando várias... A gente colocou xixado cerrado, agora a gente já tá pensando, gente, a raiz é tabular, e agora vai chegar uma hora. Só que já deu xixá esse ano, eu já comi. Pelo menos eu tô comendo. Adoro, uma delícia, gente. Experimentem xixá cerrado. Mas ela é alta, né? Tem um tronco muito alto, né? Sim. Foi um equívoco nosso, foi um equívoco. A gente teve um equívoco de plantar ela, porque ela vai ter uma raiz tabular futuramente, né? Sim, vai. Mas uma que chamou atenção, que a gente estava apostando muito nela, e não está dando certo aqui em Rio Preto, na calçada, o comportamento dela, é o falso barbatimão. Que tem uma flor belíssima, amarela, né? Eu acho que é uma... leptofila. Isso, é belíssima, mas na calçada não deu certo, porque ela tá... O jeito que ela tá crescendo, igual o flamboyant vai soltando. A copa dela tem quase 20 e metros. As cascas, né? E não, mas ela cai, na hora que ela cresce, aí ela cai. Então tá... Eu já podei uma vez, vou ter que podar de novo, em menos de um mês, o galho que tá caindo na ciclovia. Entendeu? Então ela não... E teve outras que não gostaram do nosso ambiente urbano. Também não gostaram do ambiente urbano, assim, que desistiram. Essa tá viva, mas teve outras que também não gostaram. Então, é isso, a gente vai ter que quebrar a dormência dessas espécies de uma maneira para aumentar a produção delas, né? E verificar como vai ser o comportamento delas lá no ambiente, principalmente no leito calçável, ali na calçada, né? Que é um lugar também muito agressivo, né? Que está perto da rua, perto dos carros, tem a questão das normas de acessibilidade, é isso. Então, o desafio é bem grande. Por isso, a Isabela já colocou aqui que a gente tem que referenciar o conjunto de espécies para acompanhamento viário e para árvores permeáveis, calçadas, canteiros, é verdade. Equipamentos urbanos, é muita coisa para levar em conta, né? Larissa, muito obrigada. Por todos, por compartilharem tanto conhecimento. Olha aí, o Mauro vai também aí, ó. Entendo que a arborização equilibrada é fundamental. Olha aí, ó, um bom projeto paisagístico, tá certo? Ressalva que o projeto parece um paliteiro de uso excessivo de palmeiras sem as árvores. É isso mesmo, por isso que é importante.
a palmeira entra na composição, ela tem sua importância, né? As maritacas amam, né? Derivar, mas vamos valorizar também as palmeiras nativas. A gente tem tanta palmeira nativa, a gente só está plantando palmeira exótica. Boa noite para todo mundo. Larissa. Boa noite. Isso que a gente... Piscando. Boa noite.